Seu filho tem alergia alimentar ou você tem algum amigo, parente que tem um filho com alergia alimentar? Então esse vídeo pode ser para você ou para esse seu amigo. Meu nome é Davidson Tavares e eu sou médico alergista, imunologista e homeopata e vou falar um pouquinho com vocês sobre alergia alimentar e o uso da homeopatia. Como é que ela poderia auxiliar? Primeiramente, o que é alergia alimentar? Como é que ela acontece? Existem várias formas dela se manifestar no organismo. Normalmente, a criança, bebê, por exemplo, numa alergia alimentar precoce, ele já é sensibilizado a determinado alimento, no caso, por exemplo, leite de vaca, mais comum no bebê. Nas crianças, aliás, os alimentos mais comuns são leite de vaca, ovo, trigo, soja, mas no bebê, aquele bebê que já sai da maternidade ou até na própria maternidade é exposto ao leite de vaca através de fórmulas, ele pode desenvolver um quadro de alergia alimentar. Isso não significa, um parênteses aqui, que toda criança exposta ao leite na maternidade, a fórmula, né, as fórmulas infantis, ela desenvolverá alergia alimentar. No caso, eu estou orientando, na verdade, demonstrando as alergias naqueles indivíduos que têm tendência a quadros alérgicos, tá? E aí existem várias questões envolvidas, como, por exemplo, os pais sendo alérgicos aumentam a chance dessa criança ser alérgica. Enfim, mas eu não vou entrar nesse detalhe no momento. Essa criança, então, ela é previamente, em algum primeiro momento, ela entra em contato com a proteína do leite de vaca, por exemplo, ou alguma proteína. Caseína, várias, na verdade, que estão presentes nesse leite. Caseína, alfa-lactalbumina, beta-lactoglobulina, entre outros. E esse contato também pode ser através da própria amamentação. Então há um primeiro contato, e aí no segundo momento em que essa criança tem contato com esse alérgeno, no caso a proteína do leite de vaca, ela pode manifestar sintomas. E quais são esses sintomas? A alergia alimentar, ela é dividida, né? O indivíduo que tem alergia, ele tem uma resposta anômala. No caso, uma resposta exagerada ao contato com aquele alérgeno. No caso, eu estou falando de alimentos. Alérgenos, nesse caso de alimentos. Então, existe o tipo de hipersensibilidade, que é essa reação anômala do organismo, do sistema imunológico, em que a criança apresenta quadros, por exemplo, de placas vermelhas pelo corpo, que é a urticária, quadro de asma, manifestação de dermatite atópica e até anafilaxia, quando a criança tem um quadro mais grave, tendo dois sistemas envolvidos, por exemplo, tem um quadro de placa no corpo e tem crise de falta de ar em contato com esse alimento, uma reação mais grave. Existe um outro tipo, que a gente chama de um tipo celular, uma hipersensibilidade celular com participação só de células, em que normalmente o indivíduo, a criança, normalmente criança, quando tem contato com esse alimento, ela apresenta um quadro de diarreia com sangue, presença de fezes com sangue, em contato com aquele alimento. E um outro tipo é que mistura os dois, aquele primeiro que eu falei e esse segundo, e esse último, no caso das células, por exemplo, na esofagite eosinofílica, em que a criança, a adolescente, ao ter contato com esse alimento, ela tem uma sensação, por exemplo, de impactação, parece que o alimento não desceu, ele fica preso na garganta, preso aqui no esôfago, na verdade. A primeira que eu falei, que tem placas pelo corpo, a gente consegue identificar com anticorpos, ou fazendo um teste na pele, em que a gente chama de prick test, um prick to prick, utilizando o alimento, enfim, o próprio alimento para identificar se esse indivíduo é alérgico, e aí forma, em pouco tempo, uma pátulazinha, uma bolinha vermelha que coça no local do teste, em que foi feito o teste, ou pode ser feito um exame de sangue, de IgE específica, vocês podem ter ouvido falar, e que conseguimos identificar através do laboratório uma sensibilização, ou seja, houve a geração de anticorpos. Também não significa que seja alérgico. O teste, assim como a IgE específica, ele identifica a sensibilização. Com uma história clínica, ou seja, o indivíduo tem uma história de que ao ingerir determinado alimento, a mãe suspeita, identifica que quando ingere determinado alimento, apresenta reação, aquelas reações que eu falei, mais o teste positivo, aí a gente pode dizer que a criança é alérgica. Nos outros dois casos que eu falei, no misto, pode ser possível identificar a partir de testes cutâneos,
E aí também existem os testes que são colados nas costas, aqueles testes de contato, enfim, outros tipos de testes. E, no caso da mista, a IgE específica também pode ser identificada. O alimento pode ser identificado através da IgE específica ou não, o que não afasta a alergia. E no último que eu falei, que é só de células, só com a participação de células, ele não há um teste específico em que a gente consiga identificar exatamente qual o alimento está causando aquele tipo de alergia. O teste de contato pode ajudar, mas às vezes ele pode ser negativo e a pessoa ser alérgica àquele alimento. Então, o padrão ouro, que a gente chama, o padrão áureo, né? O exame que é mais fidedigno, mais correto a ser feito, é o teste de provocação oral. Que exame é esse? Que teste é esse? Dentro de um ambiente adequado, numa clínica, normalmente clínicas que são preparadas para realizar esse tipo de teste, a criança, o indivíduo, é levado a experimentar. Ele experimenta esse alimento com todo um preparo, doses corretas, uma sequência de locais em que esses alimentos serão apresentados a esse organismo, seja na pele, na mucosa, e depois com a ingesta do alimento. Esse é o teste de provocação e também para se saber se realmente o indivíduo tem alergia ou não àquele alimento. Esse é o principal teste. Além disso, de ser realizado esse teste, existe, dentro do quadro de alergia alimentar, para indivíduos, determinados indivíduos que podem fazer esse tipo de tratamento. Isso tem que ser conversado com o médico alergista. Normalmente, esse tipo de tratamento, que se chama de dessensibilização, quando a criança vai sendo gradativamente exposta àquele alimento. Isso tudo tem que ter um controle, tem que ter a participação dos pais e um acompanhamento desse médico dentro dessa clínica, né? Porque no início pode haver algum tipo de reação, tem que ser feito todo um cuidado para que, realizado um cuidado tanto dos pais como da escola, para que a criança possa gradativamente conseguir aceitar esse alimento. Nem todas podem fazer esse tipo de teste. Isso é essa é uma das possibilidades. E, claro que nem toda criança vai responder, às vezes é demorado, existe um trabalho para se fazer esse tipo de exposição, de tentar oferecer o alimento, tem que ter uma colaboração, mas enfim. Onde eu quero chegar agora é com a homeopatia. A homeopatia é uma terapêutica, vocês devem já ter visto, ouvido falar, falei já em outros vídeos, uma terapêutica que utiliza alimentos naturais, orgânicos, inorgânicos da natureza para a preparação de medicamentos. Medicamentos que são utilizados de acordo com a semelhança do indivíduo em relação principalmente aos sintomas. Então, na criança alérgica, criança com alergia alimentar, o médico homeopata ele vai ajudá-la em relação aos sintomas que ela apresenta em contato com determinados alimentos. E às vezes esse alimento ainda não foi identificado. Então, por exemplo, tem crianças que fazem cólica e encolhem a barriga, tem o colocinte, por exemplo, elas se esticam o corpo para aliviar daquela dor, tem a Diosporeia, e são alguns medicamentos que não são utilizados como alopatia. Existem outros medicamentos que a gente chama de sistêmico, que é o que vai regular esse sistema como um todo. Qual é a intenção e a função do medicamento homeopático? É auxiliar esse organismo a criar mecanismos em que ele possa mudar essa resposta imunológica, ajudar ele a se desenvolver no sentido de diminuir essa reatividade em contato com esses alimentos. Como eu falei, existem aqueles tratamentos que precisam ser acompanhados, esse tratamento precisa ser acompanhado com diversos especialistas, principalmente realizado teste de provocação oral, no caso, se há necessidade, se não foi identificado claramente o alimento, se há uma suspeita, existe o teste de provocação oral para se identificar melhor qual o alimento quando a criança tem uma multiplicidade de reações, não só a leite, tem a ovo, e às vezes os pais não sabem a qual alimento e a criança é reativa, ou se ela é realmente reativa àquele alimento que há suspeita. Existe esse tratamento de dessensibilização e a homeopatia ele pode ajudar. A homeopatia pode auxiliar no desenvolvimento dessa criança, no amadurecimento desse sistema, dessa diminuição da reatividade. Então o indivíduo vai sendo trabalhado não só com os sintomas, porque às vezes a criança já parou de ingerir aquele alimento, ou a criança é muito pequena e não tem como os pais descreverem exatamente como a criança apresenta, mas eles percebem já no início
da exposição àquele tipo ao leite, por exemplo, que a criança faz determinados movimentos. E a partir da história dos pais, a partir da história familiar de nascimentos, essa criança ela já pode fazer uso do medicamento para ajudar esse sistema, isso independente da idade. 15 dias de vida, 1 mês de vida, 6 meses de vida, isso de acordo com cada criança. Então ela pode sim ser auxiliar no tratamento dessas crianças. E aqui eu não estou dizendo que nenhum outro tratamento deva ser feito, nada disso, tá? Todo esse acompanhamento tem que ser feito de uma forma em conjunto, na verdade, porque esse é um tratamento multidisciplinar. Quando a criança tem quadros de alergia alimentar, ela precisa de um nutricionista para ajudar no equilíbrio dessa alimentação, de um gastroenterologista quando há uma participação, por exemplo, intestinal, em que a criança faz essa diarreia com sangramento, para se identificar e afastar outras causas. Além disso, a participação da escola, dos pedagogos, enfim, de psicólogos, para orientar essa família, orientar essas mães e pais que têm crianças alérgicas a conviverem com isso durante um período até que a criança consiga resolver ou conseguir amadurecer esse organismo para que ela possa conviver com as outras crianças sem precisar se preocupar com a ingesta do alimento. É claro que cada criança e cada indivíduo tem um tempo que é próprio. Isso é difícil prever quanto tempo a criança vai melhorar. Mas há mecanismos e tratamentos terapêuticos que podem ajudar essa criança, tá bom? É isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu vou falar em outro vídeo também sobre a relação da alergia alimentar com outras alergias. Fiquem atentos às próximas postagens. E podem tirar suas dúvidas, podem deixar aqui nos comentários. Fiquem à vontade, compartilhem com amigos que podem estar precisando, às vezes de uma atenção ou de uma orientação em relação a esse quadro de alergia alimentar, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.